Olá, muito boa noite. Sexta-feira 10 de maio. Estamos iniciando a Atualidades Pampa, com esse... Aqui, pelo menos aqui em Porto Alegre, chuvoso, tempo muito chuvoso. Diz que as expectativas, perspectivas, previsões são de que o final de semana também seja assim. Portanto, fique ligado, se concentre, pegue o seu vinhozinho, pegue o seu chimarrão, se acomode. Onde quer que você esteja, se estiver mais fresquinho, já bota as pantufas. Já pode botar pantufa, porque tem gente que tem mais frio do que outro, né? Mas está começando agora o seu programa preferido, Atualidades Pampa, que vai tratar, entre outros assuntos, sobre... a polêmica do preço da gasolina no Rio Grande do Sul. Secretário diz que foi colocado numa mordaça na Receita Federal. Opa! As dificuldades das mães no mercado de trabalho. E se o senhor ou a senhora está tomando o seu vinho, prepare-se, porque nem tudo está perdido. O COAF traz boas informações e parece que não terá redução, não. Fórmula 1 chega em Barcelona, Grande Prêmio da Espanha, domingo. Bom, Bolsonaro, nosso presidente Bolsonaro, em clima de paz e amor, vai retirar processos contra jornalistas. Vamos aguardar. Já que falar sobre o Bolsonaro, ele também a respeito das armas, que aliás é o que mais tem rendido o assunto, né? Por incrível que pareça, com outras coisas muito importantes, e mesmo como o Gustavo Vitorino acabou de dizer na sua manchete, sobre o preço da gasolina também, que é um assunto que não sai da pauta, Bolsonaro disse sobre o decreto que flexibiliza a posse de arma, que se é inconstitucional, como está sendo dito, ele vai deixar de existir. Foi o que ele disse. Se é inconstitucional, tem que deixar de existir. Mas ele fala na flexibilização da posse de arma. Dona Magda, até é bom trazer, não é a minha manchete, mas posso Não, colaborar claro, se vamos tratar sobre esse assunto, qualquer outro assunto. Mora muito prudente, porque hoje saiu o manifesto tanto da Câmara quanto do Senado. Sim. A Câmara apontou 3 inconstitucionalidades, eu tive cuidado de anotá-las aqui. Ele quer a primeira comprovação de necessidade do porte de arma. Segundo, o porte não diz quando e aonde, não dá temporalidade, né? Até se diz que uma carteira de motorista, que é uma carteira que tem tempo, prazo de validade, porque um porte seria permanente, né? E a última ilegalidade seria a questão das Forças Armadas. Legislar sobre isso seria ato privativo das Forças Armadas. Já o Senado achou apenas uma ilegalidade, que é a necessidade de comprovar a necessidade do uso. Então, com essas duas questões, o Maia, de novo o Maia, eu fui o primeiro a me falar do nosso querido presidente aqui, ninguém vai dizer que chegou antes de mim. É verdade. O Maia mandou um aviso para o presidente que é constrangedor, porque ele disse o seguinte: a matéria é privativa da Câmara, Sim. que o governo não poderia ter se metido nisso. E que ele quer numa boa conversar com o presidente e resolver isso. Ali, sentar, tudo bem, ele não quer litígio. Agora, se não houver essa conversa, ele já anunciou que vai votar 8 ou 9 matérias antes na pauta, e quando chegar para legislar sobre esse tema, ele já terá decorrido o prazo. Então, nós não estamos realmente, o nosso executivo com o legislativo continua não transitando bem a matéria. O Brasil parece que mudou no executivo, mas o legislativo não mudou nada, né? É verdade. E no comando do Rodrigo Maia tá aí, o Rucho acabou de dar a notícia, tá evidente. Claro que não tá explícito, mas tá... Não, tá explícito, eu me permito dizer que dessa vez parece que tá explícito, porque tu fazer uma ameaça... Quando ele diz ele quer negociar... Claro. Mas se ele quer negociar, o que ele quer? Quer privilégio, benefício. Eu concordo, tá explícito. Só faltou dizer assim, eu quero negociar. Bom, explícito. Quero negociar, explicitou. Quer dizer, o país mudou o executivo, mas o legislativo não mudou nada. Não mudou nada. Continua um balcão de negócios. Qualquer coisa que o Bolsonaro fizer, tem que negociar. Porque as moscas continuam as mesmas, né? Rigorosamente. Rigorosamente as moscas continuam as mesmas. E mais só sobre essa temática, a matéria já foi para o Supremo Tribunal Federal e agora o governo vai ter 5 dias para explicar exatamente o que acontece, quais são as proposições e se está ilegal, né, ou legal. E até dentro dessa situação, o governo, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, se manifestou hoje em Foz do Iguaçu, onde esteve presente num evento
evento onde assinou justamente uma medida para a construção de outra ponte entre o Brasil e o Paraguai, e ele disse, se falar maior, né, justamente como tu trouxe, se essa matéria for de fato além do que eu poderia fazer, então que ela caia por terra, e agora pelos próximos 5 dias está aí o tempo do governo para explicar a sua situação e principalmente esses que foram destacados, né, esses pontos da medida. Mas eu quero trazer ainda outro ponto, Vitorino, sobre o ponto que eu acho que é importante nós discutirmos aqui, é a questão da oportunidade política. Eu acho que não foi trabalhado esse decreto também, porque o governo está com dificuldade de construir uma maioria já para a Previdência. Os grupos estão rachados. Agora ele conseguiu criar uma cisânia, e até estão chamando que a bancada do B, né? É a bancada da Bíblia contra a bancada da bala. Né? Que um quer votar... Está quase um BBB. Um está a favor do decreto, outro... Mas ambos, dona Magda, são da base do governo. Veja, tu cria uma cisânia, tu precisando convergir, tu já não tem uma base constituída. Tu ainda precisa construir a base maior. Os que tu já tem, tu cria uma cisânia desse tamanho. Por isso que eu digo que talvez a oportunidade política de ter trazido esse decreto, mesmo que fosse para trazer um cumprimento de campanha, está trazendo essas consequências que o governo vai ter que avaliar. Né? E o próprio Bolsonaro disse que não tem negociação. Né? Como é que é, Paredões? Não, o próprio Bolsonaro disse que não vai ter negociação. Okay. Se é constitucional, é constitucional. Se é inconstitucional, é inconstitucional. Ele não abriu brecha justamente para essa negociação que o Rodrigo Maia queria. Sabe o que dá a impressão, essa fala do Bolsonaro? Que tentei cumprir minha promessa. Exato. Não deixaram. Também tem esse. Eu não tinha pensado nisso, mas é boa essa tua leitura. Sabe aquele famoso tirar da reta? Olha, eu tentei, eu fiz. Vocês viram que eu tentei, eu prometi e tentei. Pode ser. Ainda sobre Bolsonaro, Mário Barcelos, o que você traz sobre Bolsonaro? Para falar a respeito do presidente Jair Messias Bolsonaro. Jair, todo mundo sabe, era o nome do jogador, o nome dele seria Messias, porque a mãe dele é muito católica e queria o nome dele Messias. Jair era um jogador, aí um amigo falou, coloca Jair aí e tal. O Jair sim, furacão da Copa? Não, ele nasceu, foi da Copa de 70, não, ele tem 64 anos, não, isso é o outro Jair, eu acho que é o Queixada, Jair Queixada, eu não me lembro exatamente qual seria o jogador, mas era do Palmeiras. Não seria o Jair da Costa Pinto? Eu acho que esse é o Jair, que é o Queixada, né, Bom, o Bolsonaro, o que me parece, salvo o melhor juízo, é que ele não vai conseguir governar. Não tem chance. Com esse esquema que está aí, isso aí é a coisa mais terrível que eu estou dizendo. Só para, sem querer te interrompendo por 30 segundos. Das 31 medidas tomadas pelo Bolsonaro até agora, 29 estão sendo questionadas no STF. Quem vai governar o Brasil é o STF. É o que eu disse, né? E sobre o Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro, almocei com ele diversas vezes no Rio de Janeiro, é um brincalhão. Hoje eu vou fazer uma brincadeira, já disseram que eu sou contra o Bolsonaro, eu não sou contra nem a favor, eu sou a favor do Brasil. É verdade, eu sou a favor da melhora, como foi a favor da Dilma na época que ela se elegeu. Olha, se ela se elege presidente, foi a maioria do povo brasileiro que assim quis. Como 55 milhões de pessoas aprovaram o Bolsonaro querendo mudança. Se não permitem que ele faça mudança, o Vitorino observou com muita precisão. O que vai acontecer? Ele vai entregar. Não quero mais. Tá bom, não deu. Vai para a televisão, abre a câmera e diz, olha, tá aqui o projeto, tal, a minha promessa de campanha, mas eles não aceitam. O problema é deles. Bom, eu estou com um livro aqui do Bolsonaro chamado Mito ou Verdade, escrito pelo Flávio Bolsonaro. Esse livro me foi presenteado pela dona Marlene Sauer, que é uma querida amiga, que me manda sempre alguns livros e me mandou esse livro dias atrás. Eu li uns pedaços desse livro e nesse livro tem 2 fotos aqui importantes, escrito pelo filho dele, pelo senador Flávio Bolsonaro. Tem 2 fotos que estão aqui marcadas. A primeira foto diz respeito a um facsímile, é claro. Na primeira foto, mostrando... Tá bem novinho o livro, Mário. Sim, é novo. Mostrando quando ele foi preso, porque ele diz com o soldo que se ganhava na época, essa aqui de baixo, essa preto e branco essa preto e branco, quando ele foi, o soldo não dava para o pessoal comer no exército na época, em 1991. Na outra página que está marcada,
está a discussão sobre o LGBT. LGBT. Quando ele fala que estão transformando as crianças, os meninos e meninas brasileiras em homossexuais. Está um pouquinho abaixo ali do mapa do Brasil. No mapa do Brasil está escrito ali a proposição dele contra essas manifestações dentro da escola. Sim. Então, muita gente é contra, muita gente é a favor. Eu não discuto, acho que o mundo mudou muito, que as coisas mudaram e nós temos que nos atualizar bastante, né? Agora, está escrito aí o que ele disse. Inclusive eu me permito até, porque as pessoas não leram, né? Ilustríssimos senhores e senhoras, chefes de famílias. Apresento alguns dos 180 itens, desde que chamo o Plano Nacional da Vergonha, onde meninos e meninas, alunos do 1º grau, serão emboscados por grupos de homossexuais fundamentalistas, levando aos nossos inocentes estudantes a mensagem de que ser gay ou lésbica é motivo de orgulho para a família brasileira. Tirem suas conclusões sobre essas absurdas propostas do governo, algumas já em execução, conforme publicações no Diário Oficial da União. Aí ele continua. E aí adiante. Então é o pensamento do Bolsonaro, é o pensamento do presidente. Eu sei que muitas pessoas ligarão para cá, algumas contra, algumas a favor, família, direito e tal, aquela coisa toda. Mas isso é um pouco da história do nosso presidente, do presidente brasileiro. Claro que foi escrito pelo filho dele, o senador Flávio. Sim, claro. Então ele tece lousa, o pai dele, ele é apaixonado pelo pai. Não podia ser diferente, né, Ele gosta muito do pai. Então apenas trouxe esse livro que me foi presenteado. Já li muitas páginas hoje à tarde, eu não consigo me segurar, eu tenho que ler, porque eu fico curioso, eu quero saber o que disse, né? Isso é um vício, um grande vício que eu tenho. E depois eu vou falar para vocês da vergonha do mercado livreiro brasileiro. Chicão Tofani vai me ajudar nisso aí. A vergonha do mercado livreiro. Em que situação está o mercado livreiro brasileiro? Cristina Kirchner lança livro hoje na Argentina. 300 mil exemplares vendidos. Que nem que tu, Chicão. Tu vai chegar lá. Não, aqui não dá, porque aqui é uma geração de nerd. Eles só estão pensando no celular. Mas isso aqui é o desemprego deles. Isso aqui é a falta de charme deles. Não, é verdade. É a falta de sensualização dessa geração perdida que está aí. Essa geração, não tem toque. Ela vai na noite, ela não sabe nem cantar uma mulher, não sabe desdobra, não tem nada. É tudo aqui, tem que ver o aplicativo tal. São nada a ver. Por isso que eu sou sucesso e você até... Muito bem. Deixa eu puxar um assunto com vocês, um assunto que foi tratado nessa bancada aqui há uns dias atrás, e que nós recebemos uma resposta ao que foi dito aqui pela Secretaria da Fazenda, que tem à sua frente o secretário Marco Aurélio Cardoso. O Gustavo Vitorino recebeu, eu lembro, pelo telefone, pela internet, informações de uma pessoa que se disse dona de posto de gasolina, que tu conhece, né, Gustavo Vitorino? Da Sulpetro. Hã? Não era da Sulpetro a pessoa. Não era da Sulpetro, não era. Não, é um amigo dele que é dono de um posto de gasolina. É amigo nosso, né? Tá? Bom, enfim, mas não é da Sulpetro. A Sulpetro não tem nada a ver com isso. O presidente esteve ontem aqui no... O presidente é meu amigo, colaborador. Ok, tá. Então, quando o Gustavo Vitorino explicou como era formada pelos detalhes do preço da gasolina. A Secretaria da Fazenda se manifestou quanto a esse assunto, fazendo algumas adequações ou contrapondo algumas coisas que foram ditas. Então, a resposta deles é o seguinte: o ICMS é um tributo que incide sobre o preço de vendas dos produtos, independentemente da sua categoria. Seja combustíveis, alimentos, vestuário, o preço de tributação do ICMS é aquele que chega ao consumidor final e não o praticado pela indústria. Então, no caso da gasolina, também vale para fins de tributação o preço que cada posto cobra na bomba e não o preço da refinaria, ok? Portanto, não há vigarice, como foi dito, nem novidade em tributar o produto desta forma. Há, sim, um cumprimento de legislação estadual. Assim, não existe 75% de imposto sobre a gasolina. O que existe é uma alíquota de 30% que incide sobre o preço final da venda. Um segundo ponto mencionado pelo jornalista é a substituição tributária. Também um mecanismo previsto em lei que é praticado por todos os estados, exatamente como no Rio Grande do Sul. Significa que, ao invés de recolher o valor do ICMS em todos os postos de combustíveis, atividade altamente pulverizada e com grande variação de valores, o tributo é recolhido na refinaria, que passa a ser o substituto tributário.
Trata-se de uma sistemática reconhecida por reduzir as possibilidades de sonegação. A regra da ST prevê o estabelecimento de um preço de pauta, ou seja, a definição do preço médio que está sendo praticado pelo mercado a cada mês para que a alíquota de 30% seja aplicada. É por isso que a Receita Estadual realiza pesquisas quinzenais para aferir esse valor que pode aumentar ou diminuir, pois é decorrência dos preços praticados. Aliás, a definição de preço de pauta para produtos sujeitos a ST ocorre com dezenas de outros produtos, como material de construção, papelaria, tintas, carros, entre outros. Há ainda um terceiro ponto mencionado que merece esclarecimento, que é a complementação da substituição tributária. Como o preço de pauta é uma média de mercado, há postos que pagaram mais ICMS e postos que pagaram menos, no caso de terem praticado um valor ainda abaixo do preço da pauta. No âmbito nacional, houve uma ampla discussão sobre a restituição do ICMS pago a maior e de complementação do ICMS pago a menor. Decisão do Supremo Tribunal Federal definiu que o contribuinte deve receber o ressarcimento e também possibilitou que os estados tenham o direito de receber a diferença do ICMS pago a menor, ou seja, quando base de cálculo presumida do imposto foi inferior ao preço final efetivamente praticado. O montante já vem sendo cobrado ou está prestes a ser cobrado em diversas unidades da federação, como, por exemplo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A possibilidade também foi reconhecida em decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no mês de fevereiro deste ano, baseado no princípio da isonomia. Entendeu que o contribuinte não deve ser o único favorecido. O Rio Grande do Sul está se adequando para cumprir a decisão com amplo diálogo com os diversos setores. Portanto, há afirmações que geram confusão sobre a questão tributária, por natureza já bastante complexa no Brasil. Sentimos-nos no dever de fazer esses esclarecimentos e nos colocamos à disposição para ir até o estúdio do programa dos senhores e esclarecer melhor esses dados. Muito bem, secretário. A sua explicação foi interessante. Todo mundo entendeu, viu? Todo mundo entendeu por que a gasolina sai custando 2,03 e chega a 4,80 ao consumidor. Tenho certeza que todos entenderam. Mas eu vou avançar. O preço de pauta que o senhor falou, de 4,68, vai para 4,78 na quarta-feira da semana que vem. A gasolina vai subir de novo, por conta de uma pesquisa realizada pela sua secretaria, que chegou à conclusão de que a média do preço é 4,78. Quando eu usei a expressão vigarice, foi em tom pejorativo, foi em tom de revolta como consumidor e como cidadão. Por que o combustível sai custando centavos a mais de R$2 e chega quase a R$5 para mim? O senhor explicou apenas a forma legal. Em momento algum disse que o governo do Estado do Rio Grande do Sul agia ilegalmente. O governo do Estado do Rio Grande do Sul está agindo de forma legal. Está cumprindo a lei, não é isso? Eu concordo com o senhor, mas em momento algum disse que o governo do Estado do Rio Grande do Sul descumpria a lei. Eu apenas disse que grande parte dessa diferença, e agora eu vou discordar do senhor, porque é sim acima de 70%, e vou lhe mostrar os números, inclusive os números da quarta-feira da semana que vem, quando sobe de novo o valor de referência. Vamos lá? Então vamos lá. Hoje a gasolina sai custando 2,0299, números da sua própria secretaria, tá? A arrecadação de imposto, ela vai, o álcool anido sai a 1,9733. Muito bem. Sobre esse preço que o senhor chamou de valor de referência, que é 4,68, que é o preço de pauta, incide o valor de 30%. Muito bem. Os 30% sobre 4,68 dá 1,4810. 1,4818, desculpe, 1,4818. 1,4818 sofre dá em torno de 70% do preço, ou seja, os 30% sobre 4,68 dá 1,4818, que representa 73% do valor real da gasolina que sai a 2,0299. Então, eu não sei onde é que eu errei. Eu estou dando um número matemático, tá? Que o senhor tem aí. Vamos avançar. CID, PIS e CONFINS, esse tributo incide sobre 16% do custo total, dá 0,652. Vamos avançar. O frete,
Quando depende, em função da distância, dá mais 0,03. Portanto, o preço do combustível para o dono do posto é 4,1026, mais do dobro do preço. Bom, o dono do posto ainda paga os custos da distribuidora e, claro, o seu lucro, porque ele tem o custo operacional a pagar. Então, eu quero que o senhor me diga aonde foi que eu errei. Ah, mas não é 70%. Não. 30% é o valor nominal que está na lei, mas da forma como ele é cobrado, incide em valor acima de 70%. E eu disse aqui que mais de 70% do preço da gasolina vai para o governo do estado. E o preço da gasolina é o preço que ele sai da refinaria. Esse é o preço de produção do produto. Eu quero saber onde é que eu errei, tá? Vamos avançar. Semana que vem, nós vamos ter um reajuste. Esse reajuste passa de 4,683, que é hoje o valor de pauta, para 4,7854. Isso vai representar mais de 3 a 4 centavos no preço final da gasolina. Como é que foi apurado esse produto? Foi uma pesquisa realizada pela sua secretaria, secretário. Eu sei que o senhor não tem culpa, olha bem, eu estou me dirigindo ao senhor, quero que o senhor entenda de forma contundente, mas absolutamente respeitosa. Afinal de contas, o senhor é uma autoridade, eu sou um mero jornalista. Mas é preciso que as pessoas saibam para onde está indo o nosso dinheiro. E eu insisto em dizer para o senhor que mais de 70% do preço do combustível, que custa 2,029 na refinaria, vai para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Eu quero que o senhor diga que isso não é verdade. Foi isso que eu afirmei essa semana e que repercutiu e que ultrapassou 2 milhões de visualização. Mais de 80 mil compartilhamentos. Eu quero que o senhor diga para mim, não é verdade. Não vai 70% do valor de 2,029 para o caixa do governo do estado do Rio Grande do Sul. Vamos deixar bem claro, não foi o senhor que criou isso, não foi o governador Eduardo Leite, também não foi o Sartori, e também não foi o Tarso, foi a governadora Ieda Cruz que criou essa substituição tributária e implantou aqui. Quanto à decisão da cobrança da diferença do que é vendido no posto para o valor de pauta, o STF decidiu que esse valor deve ser restituído, sim, aos comerciantes. E eu sei que o governo do estado do Rio Grande do Sul se dispõe a devolver em crédito. Então eu quero que o senhor me diga, onde foi que eu errei? O deputado Giuseppe, que esteve aqui no programa do Paulo Sérgio Pinto, agora nós conversamos na saída, o deputado Zucco, eu conversei com pelo menos uma dúzia de deputados hoje, me ligaram. Conversei com eles, alguns não me autorizaram, porque tinham posições bem claras em relação a esse preço. Então, assim, secretário, o problema não é com o governo do estado do Rio Grande do Sul, o problema não é com a Assembleia, o problema não é com o senhor, o problema não é com o Ministério da Fazenda, o problema é com a cidadania, secretário. Nós estamos desrespeitados, secretário. Eu não posso ter um produto que custa R$2 e ser vendido a R$5. Nós cidadãos, estamos desrespeitados. Uma cadeia produtiva está desrespeitada. Eu não disse que o governo do estado do Rio Grande do Sul está faltando com a lei, descumprindo a lei. Não, ele está fazendo tudo rigorosamente dentro da lei. Mas a diferença entre lei e ética, lei e justiça, continua sendo brutal no nosso país. E me desculpe, em relação a isso eu mantenho minha opinião. Obrigado, Magda. Posso continuar? Obrigada. Ana, a tua manchete, por favor. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho do Bolsonaro, mas trazendo notícias positivas, porque muitas pessoas foram até as redes sociais para falar a respeito da mudança, né, da pasta da economia da pasta da justiça para a economia do COAF. E as pessoas justamente perguntam nas redes sociais se era um órgão efetivo, se estava fazendo o seu trabalho, estava sendo representativo ao povo brasileiro, porque essas alterações. E o Bolsonaro veio hoje pela manhã acalmar essa tensão, porque ele fala que não haverá redução na equipe do COAF, apenas o comando. Ele sai então da pasta do Moro e vai para a pasta do Guedes, mas isso não interfere no trabalho que já está sendo realizado dentro do órgão e das pessoas que estão trabalhando nele, porque a Carla já trouxe aqui os números, dizendo que foi um aumento significativo depois que o Moro assumiu, porque ele entende que ali sim se consegue rastrear a corrupção. E essa também foi uma das pautas que elegeu o Bolsonaro, combater a corrupção, e o COAF vem sendo uma ferramenta importante dentro dessa pauta. E nessas mudanças,
mudanças, agora ele fala também que o Senado e a Câmara também podem mudar isso, inicialmente passando por um plenário na Câmara, depois no Senado. Isso pode ser alterado, mas esse plenário tem que acontecer até o dia 3 de julho, quando acaba, então, a medida provisória, vence a medida provisória que reestruturou o governo. Então, justamente, esse é o intento do Bolsonaro, que nas próximas etapas do processo, o COAF volte, sim, para o Moro, porque ele entende que é efetiva essa luta para a corrupção, entende que foi uma promessa que fez ao povo e precisa mostrar serviço o COAF. Deixa eu falar um pouco e o Eu só queria entrar nessa área técnica, porque dá a ideia de que a gente não tenha percebido qual é a dificuldade de não querer levar para o Ministério da Economia, né? Para que se entenda na prática. Vai ser, a boa notícia, como tu traz, é exatamente que vai ser mantida a mesma equipe, então tu vais continuar a aferir os números. A questão é o seguinte, é o que tu faz com esses números. Ele indo para um órgão político, ele está suscetível a ter um uso político. Ele indo para um órgão judiciário, como é a Secretaria de Segurança, como é o Ministério da Justiça, ele tem outras. Esse é o medo que nós temos, um medo filosófico, né? Porque o Moro, por exemplo, ele é um secretário da Justiça, é um ex-juiz de direito, é um com toda a formação, ele recebe dados, ele recebe denúncias, e eu quero sempre casar com a informação que é importantíssima. Desde a decisão do STF, muitas delações foram jogadas ao lixo porque não foram casadas com provas fáticas. Só a delação não resolve. O COAF é que deu sustentáculo para mais de 200 condenações que a gente tem na Lava Jato. Então o medo, Ana, não é que não se continue a aferir esses números, mantendo a mesma equipe. Quem desviou, a gente tem os dados. Agora eu entrego esses dados e eu não tenho poder de o que fazer com esses dados. Esse é o medo. Então, que estando no Ministério da Justiça, que se tenha, então, a continuidade do que se vem fazendo. Puxa, eu acho que essa notícia emenda com a tua manchete. Porque a queixa hoje dos auditores fiscais é de que eles estão... sim. Eles estão sob pressão, os auditores fiscais. Lembra que eu falei aqui, Magda, uns 2, 3 anos atrás, sobre a tal de lista VIP? Sim, lembro. Lista VIP era o seguinte, era uma lista de autoridades que não podem ser investigadas pela Receita Federal. É verdade. Não pode, se digita a senha, você quer entrar no CPF do Michel Temer. Não pode. Não consegue. Auditor fiscal da Receita Federal. Ele não pode entrar, não pode. Aquilo ali só com autorização do secretário, que é indicado pelo próprio... Dona Magda, eu me atrevo a dizer, com essa idade avançada que eu estou, mas não, não parece é brincadeira. Isso. Pode não parecer, não parece, pode não parecer, mas não parece. Não parece. Não parece. Que o Moro não fica. Eu também tô achando. Ele vai embora. Ele não vai ficar nessa 90 dias ele está armando, a saída dele. O esquema, vai um grande escritório de advocacia, qualquer grande escritório de São Paulo. Ele vai sair, eu concordo contigo em gênero, eu já disse isso aqui também. Não vai ficar. E qualquer grande escritório de advocacia em São Paulo contrata ele, faz um acordo, cria uma empresa, ele se associa a outros advogados em São Paulo, vai ter filas e filas de pessoas, especialmente no direito tributário. No direito tributário, que me parece que ele também está dentro dessa área. Isso é a minha opinião pessoal. Porque um homem com a firmeza de caráter do Sérgio Moro, junto com o Paulo Guedes, são os dois grandes ministros. Maravilhosos. O Paulo Guedes é fantástico e o Moro é fantástico. Ele tem uma lucidez de raciocínio, ele fala com calma, embasado no seu grande conhecimento jurídico. Um homem da estirpe dele, com a galhardia do Sérgio Moro, ele não fica. E vai ser um grande problema a perda política do Sérgio Moro. Concordo eu, no lugar dele, não ficaria. Porque isso é o que foi feito. Quer dizer, tudo o que foi prometido está sendo retirado. Está sendo retirado. Vamos ver o que vai acontecer. Essa é a minha opinião. Fala, Roberto. Não, eu só acho que é importante ponderar o seguinte, que foi uma combinação do governo federal, que eles têm tanta necessidade que haja uma decisão da reforma da Previdência, a reforma possível, mas que ela seja feita o quanto antes, que qualquer outro projeto de outras reformas estão sendo em segundo plano. Então, assim, talvez justamente por essa visão de longo alcance do Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, ele possa lidar com essa situação de uma forma menos reativa e mais, talvez, dentro daquilo que é bem o perfil dele, de uma forma estratégica e inteligente. Acho que sim, no momento que há uma decisão da reforma da Previdência, e aí sim começa a haver qualquer movimento contra as propostas que ele já conversou,
já está muito bem definido quais são os planos de ações que ele pretende. Acredito que sim, porque não é só o Ministério da Justiça que está aguardando, mas o próprio Ministério da Economia tem projeto pronto de mudança da reforma tributária, que é fundamental. Talvez a reforma tributária, na verdade, ela vai trazer mais rapidamente resultados práticos na nossa vida, no nosso dia a dia, gerando empregos, gerando renda. No entanto, até isso está sendo segurado nesse momento, porque se quer muito esta reforma devido ao tamanho do rombo. Se a gente não fizer essa reforma, em 15 anos a gente não tem como pagar as aposentadorias. Né? É muito grave isso. Roberta, a gente não tem, eu quero complementar. Tem 0 centavos para atender a saúde, segurança e tudo mais. Quero complementar a tua manifestação, dizendo, na verdade, informando o meu desconhecimento e muito, pensando muito como a minha ala da direita aqui, que está assustado com a continuidade do Moro. Porque ontem, eu não sei o quão político ele tem que ser, porque precisa ser político. Ele é um homem do judiciário, ele é um homem das coisas mais retas, mais objetivas. Ele foi extremamente cobrado nos últimos 2 dias, e cobrado mesmo como talvez ele nunca tenha sido na vida, né? Porque ele não se manifestou sobre o decreto, por exemplo, da questão das armas, que ele teria que ter se manifestado ou para defender a legalidade ou para defender a ilegalidade, a constitucionalidade do projeto. E um projeto deste tamanho, ele ficou em silêncio, possivelmente constrangido, porque são visíveis as inconstitucionalidades do projeto. Então, me parece que isso é que nós vamos testar. Se ele é um homem político... Certamente ele sequer foi consultado muito antes. Ele tem que ser um homem político para conseguir, porque o político ele ri disso, ele espera. Se me permite, eu acho que basta ele ser aquilo que ele foi preparado e escolheu, que é ser juiz. Porque o juiz está acostumado e tem treinamento para isso, e nós trabalhamos no judiciário, sabemos a empáfia e esse traquejo que um juiz tem de lidar com contraditórios, lidar com situações em que ele vai se manifestar depois. É só ver os tribunais, né? Então, eu acredito... Não, mas nós estamos falando só um pouquinho, Berna, mas não é a mesma coisa. Ele, pela primeira vez, um juiz não é criticado. Ele foi publicamente e nacionalmente cobrado e criticado. Aí que eu quero ver se ele tem esse exercício do que tu estás dizendo. Olha, eu acho que é um pouquinho diferente. Tu vai desculpar, mas ele, enquanto juiz, para ter peitado uma esquerda que estava realmente muito confiante na sua ideologia e que ali estava escancarado uma série de incoerências entre discurso e realidade, eu acho que tomara que ele seja bem Sérgio Moro. O Brasil precisa do Sérgio Moro. O Rafael Neto que tá nos acompanhando, acha que o Moro vai enfrentar, que ele não é frouxo. Mas só para sobrepor esse ponto que a Roberta falou, porque na primeira oportunidade onde teve uma discussão a respeito do armamento, da posse, do porte, onde o Bolsonaro se manifestou pela primeira vez, o próprio Moro se manifestou depois de ser cobrado, justamente falando que não tinha sido consultado, que não tinha... Porque ele fala, eu vejo, pelo menos a figura do Moro, ele é sempre muito pragmático e ele planeja as coisas. E, infelizmente, as novas articulações do governo estão impedindo que o plano dele muito certo e muito efetivo para o governo e para o planejamento próprio do seu ministério, ele constantemente está sofrendo baixas. E eu vejo que, como a gente tem diversas figuras políticas que estão sendo contra, a favor, estão indo publicamente criticar o Bolsonaro, ele está fazendo o que a gente vê, o que é certo. Se ele é uma pessoa que está apoiando o Bolsonaro, ele não pode bater de frente. Ele está, acho que, se resguardando para não ir a público, porque não é da postura dele. O Moro jamais foi de enfrentamento das suas bases aliadas. Vitorino. Eu acho que o doutor Sérgio Moro não aceitaria um cargo de ministro se não soubesse que sofreria pressão. Quando você sai dos tribunais e vai para a política, a pressão é inevitável. O Bolsonaro era previsto que ele enfrentaria metralhadoras diárias em frente ao Palácio do Planalto. E seus ministros também sofreriam essas metralhadoras. Então, assim, o Moro também agora ficar magoadinho e dizer que vou sair, não. Eu acho que o Moro não vai sair. Eu acho que essa campanha de que o Moro vai sair, vai sair. Eu acho que eu não acho campanha, é a minha opinião. Não tem nada de campanha. Eu acho que ele não vai sair. Tem nada de campanha. E se ele sair, ele mostra uma faceta, na minha opinião, decepcionante. Exato. Não de dignidade. Para mim não, mas é que assim, Vitorino, ele foi para trabalhar num país com um programa.
Se nós já estamos E ele por falou que ia aqui fazer isso. do Bolsonaro, que diz um dia, diz no outro, filho diz, a mãe... Imagina ele, Não, ele tem uma figura para preservar. Olha, Magda, eu respeito a sua opinião, mas Sim. eu não estou por aqui com o Bolsonaro. Não. O Bolsonaro, eu dei Mas eu dado não estou aqui. falando de ti, estou falando da maioria. 31 dos projetos, dos decretos dele até agora, 29 estão sendo questionados no STF. Não estão deixando o cara governar. Ele está lidando com um legislativo absolutamente transformado em balcão de negócios. O tal de Centrão, esse mostrou com essa história da COAF, mais a notícia que o Ruschel trouxe da pressão que os auditores fiscais estão sofrendo para não fiscalizar os engraçadinhos. Pô, e nós vamos culpar o Bolsonaro por isso? O cara tá Mas 4 faz meses parte no do governo. político ter articulação. Agora, é necessário Mas como é que articulação. você Ele para articula com assumir a bandido? presidência. Como é que você Mas é articula uma com questão bandido? se é o que está lá, é o que está disponível para ele. Não. Aí daqui a pouco vocês vão concordar com o Chicão, que diz que tem que negociar com os traficantes. Não, eu só acho que não vamos sair muito do assunto. Ô, Chicão. Eu só acho importante Eu não vou colocar... discutir, porque é tudo palhaçada que estão Só pra falando. finalizar, É tudo Magda, falta eu de acho- conhecimento, é tudo a mesma oratória, que as pessoas em casa estão com o saco cheio. Eu acho Nunca que- uso essa palavra saco cheio, mas hoje vou usar. É a mesma coisa, fala a mesma coisa que está no Fala, Google. Roberta. Que tá em Não, todo acho que mundo. só para Nenhuma finalizar, novidade. não é porque todo mundo torce aqui na bancada pelo país, né? ó. E nós não gostaríamos que o Sérgio Moro desista. Na verdade, eu confio muito numa palavra chamada equilíbrio. E comprometimento é de alguém equilibrado, que é um pouco do que ele demonstra ser na prática. A sua prática profissional, o seu... provou isso aos brasileiros. Então, assim, acho que ele entende quando é algo político, que é o presidente dele, né? Eu acho que ele tem essa humildade, ele se coloca como ministro muito bem. Logo que ele assumiu, todos diziam que ele teria dificuldade de estar numa situação em que ele, de certa forma, está respeitando uma autoridade acima dele. Ele está dando um show, do meu ponto de O vista. nosso telespectador Gerson Alexandre Garcia Pereira diz o seguinte, já passo para ti de novo, Mário. Boa noite, bancada. Mais uma vez, porque é o assunto que nós estamos tratando, mais uma vez cabe ressaltar que o próprio ministro Sérgio Moro declarou que não pediu que o COAF passasse ao Ministério da Justiça e Segurança em audiência no Congresso Nacional. Foi uma sugestão do presidente Bolsonaro, a qual nem ele, nem o ministro Paulo Guedes se opuseram. Eu prefiro ficar com a opinião expressa no discurso da própria pessoa em questão do que opiniões jornalísticas. Obrigado, um abraço a todos. Gerson. Eu tenho Já é que o Marlon vai falar. É sobre isso, Mani? Não, só para dar uma ordem... Tá, desculpe. Eu tenho na minha memória é razoável, tanto é que eu guardo tudo de improviso, tudo que eu falo é de improviso, quando o Sérgio Moro disse em alto e bom som e tom, ele disse o seguinte: quando foi perguntado por um repórter, não sei de que jornal, etc., mas o senhor vai aguentar isso? Se o presidente não cumprir com aquilo que lhe prometeu, eu simplesmente vou embora. Ele disse isso. Eu simplesmente vou embora. Foi o que o Sérgio Moro disse. Por favor, senhor. Eu só quis dar uma cronologia para que não ficasse. Até dezembro de 2018, o COAF era do Ministério da Fazenda. Sim. A partir da reforma administrativa, o governo Bolsonaro começou com o COAF dentro do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. E agora, neste caretaço aí da Comissão Especial, é que ele estaria voltando, então, para o Ministério da Economia. Só para que a gente tenha uma ordem onde é que a estava o cronologia COAF. da coisa. Chicão, vamos mudar de assunto então, Chicão. Se tu acha que o assunto não é nada a ver, vamos ao Sabe por teu. que eu acho que nada a ver? Pelo seguinte, dona Marta. Existe uma coisa chamada coerência e a outra democracia e Estado de Direito. Num país onde a bandidagem impera, Estado de Direito tira fora. Num país onde o judiciário manda, tu tira fora essa tal de democracia e vai para uma pseudo-democracia. Sou Bolsonaro, eu estou decepcionado. Por que eu estou decepcionado? Ele bateu que não ia negociar. Ele falou que nem o Trump. Ele disse que ia impor essas coisas que todos nós queremos. Previdência, porte de arma, blá, blá. Só que ele mostrou para mim, e eu conheço ele, sou fã dele, que ele seria acima disso. Acima do Rodrigo Maia é barbada. Como é que os governos fazem semi-ditatoriais, porque o Brasil não merece democracia. Que democracia é essa? Que é todo mundo sacana nesse país aí. Decreto presidencial. O deputado não aceita e vai para a televisão e diz assim, os deputados tal, joga o deputado contra a população. Isso aí o Trump faz muito, isso aí.
E vários governos Faz bem, fazem isso. né? E faz bem. Ele não sabe fazer, ele não tem essa habilidade. Ele ficou cercado pelos guri e deu nisso aí. Virou um rolo. Realmente tem razão. eu sei que Dá um eu rolo. chamei a Tô tua... com ódio do que eu tô sentindo agora, mas tem que concordar com o Chicão. É um rolo, virou A gente isso aí. esperava uma mão mais forte. É isso, mão mais é forte, isso, é isso. que eu tô- exatamente. Olha aqui, ó, sabe o que diz o nosso Quando deram telespectador? aquele recado assim do cabo e do soldado, eu digo, bom, agora vai ter um Claro, enquadramento é isso geral. que eu tô dizendo. A decepção é essa. Não Não tem é o uma cara tá declaração. fazendo. Agora, Esquece Folha aquela de coisa, ó. Trabalho, Folha. esquece Aquela Globo, coisa Aço, blá, blá, blá. de botar a faca em cima da mesa Exatamente, e dizer isso aí. que quem manda sou eu. Sabe o que diz o nosso telespectador? Só se o Bolsonaro reeditar o AI-5 para ele governar plenamente. É uma loucura, né? Não, mas não é, eu acho que pelo Mas, menos mas ele poderia ter infelizmente, Faz é sentido. verdade, É que faz sentido. É isso que eu tô Faz dizendo. Mas, Vitorino, Infelizmente faz sentido. tu falou, eu sempre te ouço, eu acho que você é uma voz muito inteligente nesse aspecto, tu vai ter que concordar comigo. Pelo menos ele não vai conseguir, mas pelo menos ele podia ir na televisão. Eu tô tentando, minha gente, esses caras lá no Congresso só querem grana, Chicão, e nem isso alguma ele coisa faz. me diz que ele vai fazer isso mais cedo ou mais tarde. Ai, tomara que Tomara, faça. que Porque Deus é te isso que a ouça. gente... Basta eu basta penso. o STF derrubar 4 ou 5 dessas medidas provisórias, Eu não desse sabia. decreto dele, que ele vai reclamar. Ele vai acabar indo para uma rede de É isso televisão que e está vai- se esperando. Por dele. isso que ele não quer, esperando. por isso que ele não quer bater de frente com o exército. É isso que eu digo, não é que eu me arrependo. Não, é isso que eu digo. Que vai ser difícil, mas eu não tinha a menor ideia, menor dúvida que isso ia ser muito. Até tá porque demais, eles esse são negócio tá maioria. escancarado. Agora, eu só acho importante... Só que eu acho, só um pouquinho, acho que a gente também não pode ir ao céu nem à terra. Acho que a gente cogitar a existência de um novo AI-5 Não, para isso se aí eu só governar. falei do- não, do- mas não. eu acho assim que pessoa falou é impensável. É a pessoa que falou. Não, e ao meu ponto de vista, ter ok. concordância dizendo... Nem todos AI-5 nós. Mas se É que eu tu acho que a fizer gente uma não eleição, sabe ganha o também AI-5. quem... Mas não, Ganha mas o porque no AI-5 AI-5 não tem eleição. Não, mas Ditadura se militar fizer- não tem eleição, não tem não. democracia, Ana, ninguém escolhe nada, calma, gente. Ana, calma. Se fizer uma Segura. consulta popular, Ouve o que o o Chicão disse. AI-5 ganha, porque as pessoas não aguentam mais esse mimimi. Não aguentam. Não, um ele cara não quer nem que o Vitorino tenha. não aguenta, a Magda não aguenta, muita gente não Mas o aguenta mais. AI-5 dentro desse... Mas não Mas a questão a respeito da liberdade de O imprensa AI-5 também é está muito nos jornais, ia estar vagabundo, não acontecendo. aguenta o Ia estar acontecendo Ana, em quando tu Brasília, fala gente. junto, ninguém entende nada. Mas então me dei o direito da palavra Não, aqui eu nesse te dei o momento. direito da palavra. Eu te dei, tu falou que tu achava do AI-5. Mas a questão da democracia, se tem, não teria nem a questão de votar ou não votar. Ia ser imposto e não ia ter liberdade de expressão. A gente só não ia saber o que acontecia. Ok. Ponto. Mas que adianta a liberdade de expressão de falar Ok. todo dia aqui Tá, chegou. que o país está caindo Gustavo, e não Chicão, sai nada. tá, vamos mudar o teu assunto. Porque olha a tua manchete, já nem Minha sabe mais. Não, minha manchete eu sei, porque eu sou entendido em Fórmula 1. Eu sou um cara que Ah, graças a Deus que é entendido em Fórmula 1. Em Fórmula 1, em futebol. Mas o que a senhora quis dizer com isso? Não, porque entendido há um tempo atrás era outra coisa. Que isso, dona Mas viu, Magda? a Magda? Que não é, isso, dona Chicão? Magda? Entendido É, no não ano é? passado é um cara que gostava de outras É, coisas. eu até e vim não pra é cá o com caso medo do do seu soco. Ruxo. Seu Ruxo me confidenciou hoje que ele Ai, tava aí veio. na melhor fase da vida É dele. verdade, é com verdade. mulherio. Tá caindo. Não, é fase porque ele está saúde, sozinho. Não é com mulherio É nenhum. porque ele está Eu tô sozinho. em grande Não vou- fase de saúde. Tô com saúde, Isso, tô com Chicão, muita ajuda, saúde. ajuda. Não, vamos lá, Chicão. Agora brincadeiras à parte. Vamos, Chicão. Não Vamos me lá. ajuda, Magda. Chicão, não me ajuda. Parou? A Fórmula 1, que é o esporte de maior tecnologia do planeta, tem uma notícia muito boa para os brasileiros. Assinou o contrato com a Prefeitura de São Paulo. Até 2021 vai ter corrida no Brasil, sim, senhor. Isso é muito importante para o Brasil. O Rio perdeu, então? O Rio está fora da operação, já há tempo. Porque só eles iam- Interlagos. não, porque o Bolsonaro tinha comentado que ia tentar levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro em 2021. É isso, Mas, Marlon? Mas ele não está conseguindo fazer nada não. agora, vai perguntar se 2020. Não Um dá, grande né? empresário do Rio de Janeiro já conseguiu no exterior 700 milhões para a construção de um grande autódromo no Rio isso de é. Janeiro. E o que ele diz é o seguinte, por que São Paulo não paga a Fórmula 1? Eles não pagam. Mas a questão é o seguinte, a Fórmula 1 gosta mais de São Paulo. São Paulo é tem mais mais dinheiro, business, dá mais repercussão, lá onde que vende mais os Não, carros. eu que sei, correm. entendo. Mas esse final de semana, dona Magda, a Fórmula 1 chega em Montmeló. Montmeló é Barcelona. Barcelona, o autódromo na Catalunha, recebe já, abrindo a temporada europeia, onde a Mercedes já está disparando a briga entre os pilotos da Mercedes. A Mercedes está que nem aquele drama, o cara que é casado com uma mulher maravilhosa e tem uma amante maravilhosa. Ele tem que optar pela número 1. E as duas querem sair com ele e jantar fora. As duas querem aparecer. E ele vai ter que optar por um e descartar o 2. Ou ficar com o 2 sabendo que existe o 1. Mas Valtteri Bottas não quer Lewis Hamilton como número 1 e Lewis Hamilton não quer Valtteri Bottas como número
2 também. Então, esse é o problema. E a Ferrari do meu coração tá só disputando 3º e 4º lugar, dona Magda. Então, Não domingo tá nem de Fórmula 1. casado e não tem amante. Essa tá com a bola certa. Doutora Roberta, esse comentário da doutora Roberta... Ela encarnou esse filho da Fórmula 1. Por favor, doutora Roberta, repita o seu comentário. E a Ferrari... Diz que a Ferrari, então, não é casar, não tem nem esposa e também não tem amante. Então, não é nem... não né? tem Ela tá no esquema russo. É Ela isso. tá no esquema russo. Exatamente. Ela tá correndo pelo grid. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Estamos atrás do autódromo. Olha aqui, ó. Ana, o Kleber Mosmato diz o seguinte. Agora vendo a Ana falando assustada sobre o AI-5, 2 pontos. Quer votar? Pra quê? Nada anda nesse país, essa democracia falseta aí é o que impede as coisas darem certo. De que adianta poder votar se a maioria esmagadora dos que sobem lá nada fazem? Pelo fim dessa pseudo-democracia já, Kleber Mosmato. Adão Hoff, de todas as pessoas da esquerda que passaram por essa bancada, todas tinham argumentos coerentes. A jornalista Aninha é só papo lacrador, aquele papo de quem sofreu AI-5, coitada, ela nem era viva e nem viveu a época. É esquerdista fácil. Porque contaram para ela que é bom Ninguém ser. tem livro em casa, como o Chico falou, só isso aqui, ó. Ninguém lê, ninguém entende, ninguém vai na escola. Calma, dona Ana, calma, dona Ana. Dona Magda. Não, mas eu só quero dizer uma coisa, se a dona Ana não era viva no AI-5, eu era. Embora não pareça, eu era. Eu era bem pequeno, né? Recém-nascido. Ó, o seu Chicão era novinho, mas eu já era bem crescidinho. Eu tinha até cabelo. Bem graudinho, eu era bem graúdo. Não, quando se diz, o comentário do Kleber ali, eu respeito muito, mas o que se diz é que sempre a vontade de um grupo maior, ela é a vontade, é melhor que a vontade de um só. A gente gosta muito que seja um ato ditatorial quando a gente concorda com esse ditador. Agora, quando esse ditador toma um ato que a gente não gosta e tu não tem pra ninguém pra reclamar, tu tem que reclamar pro bispo, né? Aí tu não gosta de ditadura. Então eu ainda prefiro, acho que a vontade de um grupo maior sempre vai representar a vontade da maioria. Se isso é ser esquerdista, eu quero fechar então com a dona Ana. Sim, claro. Agora, Ruxo, eu quero ser solidário com a dona eu Ana. apostaria qualquer coisa com você, meu amigo, se fizesse um referendo popular, pena de morte ou não no Brasil, pena de morte. Um regime duro ou não no Brasil, ganharia regime duro e pena de morte. As pessoas não aguentam mais. O porte de arma, não gosto mais. O porte de arma foi 68%. Esses que estão gritando aí contra o porte de arma, porque não foi democrático, tinha que passar pelo parlamento, Fizeram uma votação em 2006, deu 68% a favor do porte de arma, subiu lá, anularam a eleição e infringiram. O Lula impôs uma lei criada por ele e os amiguinhos, essa bobagem que tá aí, com o apoio da Globo. Então tu tá reclamando e aí querem falar de que foi contra o democracia. povo e tu tá instituindo que tu quer ditadura. Querem falar de democracia? Tu tá sendo um pouco então, complicado. Não, eu tô Ele é querendo um de mudar a lei. 2 likes. Eu tô querendo mudar a lei. Tá, olha aqui, ó. Tem um referendo, a população aprova alguma coisa e vai um político e fala, não, vai ser o que eu quero, ele está sendo um ditador e tu está reclamando de um posicionamento ditador, sendo que agora tu Qual defendeu é a posição de ditador que o Ele Bolsonaro não foi tá contra- Não, mas ainda o que tu não. falou, É que o que a gente estava falando aqui. Se a população Sim. pediu por 60% e o Lula foi lá e falou, contra. não, o que ele foi? Não, mas o Lula foi eleito e como ele pediu, foi ele que pediu a eleição e a eleição deu Plebiscito. o plebiscito. Deu na trave. Porque E ele ele e a foi Globo. ditador e disse, não, eu vou fazer o que eu quero. Ele e a Globo esperavam que desse o não para as não, armas. não pras E armas. deu sim, 68%. Aí ele mesmo Não, passou por tá, cima do Gustavo, plebiscito mas que ele é- pediu. foi Mas ditador. é isso, ele foi ditador. Isso, ele foi É isso que ditador. ela tá dizendo, ele foi ditador. E aí Eu tô ele falando tá a mesma querendo coisa. Exatamente. Sim, mas Exemplifica exatamente o que o Dr. Ruxa falou. eu não tô dizendo Foi que, mal. que ele fez algo ilegal. Eu tô dizendo que os que reclamam de democracia e pedem democracia agora estão apoiando uma lei que foi Mas, Vitorino, ditatorial. me diz só uma coisa. Tu que é o mais brilhante dessa bancada, que recebe mais Mas não era o likes. senhor? e blá, blá. Não, eu sou o mais brilhante como o Nereu. Ele é o mais brilhante para receber likes. Likes. Quer o que com democracia? O que o povo quer com democracia? Com gasolina subindo? Com os caras roubando lá em Brasília? Que democracia é essa? Isso aqui não é uma democracia, é uma ditadura. Tu não pode sair de noite de casa, ter cercado de bandidos, dizer que nessa democracia. Esse é um papo, quem usa a camisa de Che Guevara, não gosta disso aí. Deixa eu dizer umas coisas pra vocês. Primeiro botar pra cavalo Alice na rua. Fonseca. Que ontem eu falei, outro e-mail, mas foi porque outro e-mail, não tem nada a ver, não existe nenhuma censura, nada aqui, a gente é democrático. Enfim, quando não é, a gente diz, Lídice, não é nada ruim, é que mais uma participação tua que foi muito bem-vinda. E a Liane Kerber disse,
Eu não estou cansada do governo Bolsonaro, apoio sempre. Tenho críticas, mas as dificuldades são muitas. Todos sabiam. O Moro é ótimo, Guedes também. Aí ela bota aquelas mãozinhas rezando assim, diz assim, Deus ajude essa equipe. É que vai precisar Magda, mesmo. Fala, querido. Eu preciso só repudiar uma afirmativa aqui ou uma falsa conclusão. Dá a ideia que democracia o país não funciona, com ditadura o país funciona. Não É um reducionismo assim fantástico. Não, tenho certeza que a inteligência do Chicão, ele não quis Mas na dizer Noruega isso. funciona, na China não funciona, na Índia não funciona. País muito habitado, com uma densidade demográfica muito grande, dificilmente funciona. O que nós temos nos Estados Unidos? Mas os Estados Unidos é um caso único. Daí não serve. Tá, mas qual é o outro caso? Depois dos Estados Unidos, quem tu tem? Mas eu tenho que servir que os Estados Unidos servem como exemplo para as armas. É o único do mundo. A gente não pode escolher o país que a gente quer justificar o exemplo que a gente está dando. Mas só a gente tem tem que ter uma os regra Estados geral. Unidos. O que eu quis dizer, eu acho que um país pode funcionar dentro da democracia, como pode funcionar também dentro da ditadura. Agora, nós já vimos muito país dentro da ditadura onde só ficaram o dinheiro com os ditadores, porque como eles têm o comando e não têm a informação, tu não sabe o que está acontecendo. Eu insisto, eu acho que nós precisamos consertar o país através de mentes inteligentes como a tua, como a do Mani, termos pessoas boas que podem alterar esse país e nós podemos ir longe. Mas nós não existimos no programa, é só o Vitorino e o Chicão. Como assim? O povo acha. Porque o povo acha. O povo acha isso, não é nós. Porque ele disse... Mas então aproveita para fazer teu cartaz. Eu não sou contra a democracia. O que eu concordei com o Chicão é de que Não, mas o eu que sei pode que o senhor não é acontecer com o contra. Bolsonaro O senhor não estava a sentado aí. pressão do judiciário aparelhado e a pressão de um legislativo que não mudou nada pode fazer com que alguém Só forte, mudaram as moscas, eu forte. achei, né? É isso aí. Alguém forte. Bom, Deixa o Mário falar, Eu fiz um levantamento hoje, confesso a vocês que eu sou apaixonado por livros, todo mundo sabe disso, vivo de livros, nasci no meio dos livros e vou morrer, se Deus quiser, no meio dos livros. Vai ser interessante, cheio de livro. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Quase eu disse uma bobagem aqui. Mas eu quero dar para vocês uma pesquisa que eu realizei hoje pela manhã lá na Rádio Pampa. A morte da Livraria Cultura e da Livraria Saraiva no Brasil. Crise econômica. A Livraria Arlequim, que é uma das mais tradicionais do Rio de Janeiro, Vitorino, fecha suas portas até o final do ano, Arlequim. E eu fiz um levantamento. Quantos livros o Brasil vendeu o ano passado? 2.860.000 livros. Não é nada. Espera um pouquinho. Quantos livros foram vendidos nos Estados Unidos? 700 milhões. 700 milhões. Portugal tem 11 milhões de habitantes. Vendeu 11 milhões de livros há 2 anos atrás. Não foi do ano passado, a última pesquisa que tinha. Então, como nós estamos aquém do conhecimento? Porque um povo que não lê não aprende, não sabe. Você só pode ser culto através da leitura, do conhecimento. A leitura que dá o conhecimento. O que o professor diz? Leia tal. Quando o professor passa qualquer coisa, qualquer disciplina, ele vai mandar você ler. Tem que ler. Não existe fuga. E é por isso que a grande nação americana se torna cada vez maior em função disso. Eu não consigo descobrir na Alemanha, não consigo descobrir em outros países, mas fiz esse levantamento. A Argentina, só o livro que está sendo lançado hoje no centro de Buenos Aires pela Cristina Kirchner, vendeu 300 mil livros. Buenos Aires tem mais livrarias que todo o Brasil, vende mais livros. Então é isso que eu quero dizer. Esta, doutora Roberta, é a minha tristeza em ter que passar esse tipo de informação. E o Chicão tem razão, muito lero-lero, muita coisa. É isso que tinha que se basear. Educação e emprego. Educação e emprego. Porque, meu ídolo, Mário, sabe o que está acontecendo no Brasil? Essa nova geração se chama esquerda caviar. O que significa? Esquerda caviar. Papai, eu sou comunista, eu sou esquerdista, babá, não gosto do Bolsonaro. Estou lá na Paz de Chagas, tomando, vive, clicou. É a esquerda mais mequetrefe que tem. Mandrake. Não sustenta um diálogo comigo 2 minutos. Não tem argumento, não tem cultura. Os livros viram e-book aqui dentro da internet e não consegue nem ler aqui. É um horror. Que estamos falando em livros, vamos falar que não está na internet. Presenteado, dona. Eu não sou o seu Mário e nem a pretensão, mas fui presenteado com um livro aqui. Estou encantado aqui. O seu livro do vai seu ler hoje, não vai para Nova York. Souza, hoje vou ficar em casa. A viagem de volta. Olha que lindo.
Muito obrigado, foi me levar lá no escritório, cavalo, me tia, fez no uma bingo. homenagem, eu não conhecia, realmente é um telespectador nosso, por isso que estou valorizando mais ainda. Sim, Ele foi claro, me levar fazer esse faça. presente pessoal aqui. Muito obrigado, senhor Alviro de Souza. Vou lê-lo com muito carinho. Estamos... Só Não, fala. finalizando o que o Marne tanto trouxe, que eu acho que é extremamente interessante e Impactante. importante, mas sobretudo, tu citaste Buenos Aires. Se a gente vai a um café, ou enfim, Tá todo mundo. chega, né, todos estão lendo, e não só isso, Um vinhozinho? uma prática, por exemplo, Essa parte nós, do né, vinho eu que gosto. estamos sempre atentos à notícia, experimenta olhar e observar como é que ainda são os jornais em Buenos Aires. São de mais grossos, Sim. tem mais assuntos. Você bancas. As pautas Não. tu lê. Então aqui tu pega aquele jornal Roberta, muito gostoso. eles existem. Isso, então, e não só isso, existe. as opiniões são escritas longas, então tu tens aqueles assuntos que tu fica ali, bom, tu não quer ler tudo num dia, não importa, mas existe a cultura de proporcionar um aprofundamento de opiniões. Um aprofundamento das reflexões. É um jornal bom de ler. E aqui no Mas é um Brasil, país muito mais inteligente que Roberta, nós. quanto mais tu escreve, mais... Roberta, aqui tu entra num bar, num restaurante, a galera tá tudo no Insta, ai, gratidão, ai, na vida você tem que ser assim, que vai colher o que tu plantar. Umas coisas mequetrefes Bom pra dia. caramba. Bom dia, eu sou feliz. Bom dia não dá mais. Bom dia não dá mais. Um bom dia. Quatro Raval, 187, bom dia. As pessoas 194, gostam. Às boa vezes noite. é bom dar bom dia. E outra coisa, são ruins até nas 808. relações, não sabe nem transar. Aí tu Que responde, isso, não oi. tem nada que ver essa É, coisa. tem a ver. Agora pode ser que até esse Tudo tem a ver, movimento senão só tem crie sexo na uma vida. É meio versão, impressionante. né? Desculpa, nós três Não, falamos... daqui um pouco Fixação. vai haver até uma versão, vai ter pessoas, vai ter grupos que vão ser favoráveis a não estar nas redes sociais, a se proteger um pouco mais, a ter uma vida privada, né, mais adequada, talvez, enfim. Né? Dona Vamos Mari. observar para onde vai Pois caminhar. não. Deixa eu só dizer para o seu João Francisco. Seu João Francisco, o senhor pode até achar que a Ana é de esquerda, que até ela é igual a Sofia Cavedon, não tem nada a ver. Não, muito mais mas, bonita. Para, Chicão. A Ana é linda. Mas, a Ana olha, mas tem uma coisa, tem uma coisa que eu quero até, eu acho que toda a bancada vai concordar. Sofia é minha amiga. Se tem uma coisa que a Ana tem cultura e Tem conhecimento. conhecimento. Então, assim, e ó, ela tem fair play. ela é não dá elegante. pra dizer isso, Não seu dá João pra Francisco. Não, Não, aí não eu queria dá. bater em A mim uma gente vez aqui. adora- Não, e ela é o máximo, ela é ótima. Ela é Ela tem que demais. estar aqui. É a franjinha, a paixão de todo Eu tenho mundo. orgulho dela sentar do meu lado. Viu? O Marne tem profundo. Aliás, elogio do seu E o Marne não Roxo, é. e o Um Roxo elogio olha do seu- pra Ana Não. com olhares de Eu vou- cor. o Jonas vai começar. ai, não brinca com isso. A meu Ana braço. é afilhada, quase afilhada dele. É, mas os egípcios... Dona Mas nós não Magda, estamos no Egito. hoje é sexta-feira. Parou. E eu tenho direito a ler uma frase do Nietzsche. Oh, isso mesmo. Eu tenho o direito conquistado através de... Aliás, eu quero te dizer uma coisa, Marne. Hoje, sexta-feira, véspera de Dia das Mães, tu tens direito a dizer 4 frases do Nietzsche até o fim do programa. Eu posso Ah, não, Pode. mas posso ir ali rapidinho? Vai, Pode ir. vai. E não pode. volta. Tira a câmera. Vai, mas não volta. Mas jura que tu não volta. Fala, Marne. Disse ele. Fechou. Parou. Odeio- Ele ouviu meia hora tua de discurso. Agora fica Odeio quieto. as almas estreitas, sem bálsamo e sem veneno, feitas sem nada de bondade e sem nada de maldade. Oh, que bonito! Esse é Nietzsche, meu amigo. Tão bonito quanto de Irlaine Garibaldi, que diz o seguinte... Banal. Vitorino, deixa um pouquinho só a pessoa falar sozinha. Não fala junto, por favor. Sabe que ele é um... Só um pouquinho, Ele é um algumas velho vezes. ranheta. Eu fico revoltado. O senhor é um Não, mas velho não- ranheta. O senhor é um velho ranheta. Não sou ranhento, não. Olha aqui, ó. Gostaria que parabenizassem meus pais, Cléo e Vilma, que são telespectadores deste programa, e amanhã estarão completando 45 anos de casamento. Ai, que amor. Abraços, parabéns então ao senhor Cléo e à dona Vilma, que amanhã vão fazer 45 anos de casamento, que são pais de Dirlaine Garibaldi. Marne, fala. Eu só gostaria de falar antes uma telespectadora que se dirigiu ao Marne, que ela foi muito ponderada, porque todos nós que gostamos de livros enfrentamos esse problema, porque ela fala que hoje ela esteve numa livraria, ela comprou 2 livros e gastou mais de R$160. Vocês acham que o povo pode ler com esses valores? Eu falei da crise Esses econômica. preços são absurdos. Por favor, é a Elaine que fala verdade. isso. Eu trouxe só um pouquinho. Eu trouxe 3 livros aqui, comprei numa banca de revista do centro de Porto Alegre, do meu amigo lá, e paguei